Empresário Daniel Vorcaro, empresário, dono do Banco Master, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, apresentaram versões diferentes durante a cariação realizada pela Polícia Federal no fim de dezembro do ano passado. A medida tratou da origem das carteiras de crédito vendidas pelo Banco Master ao Banco Público. Os vídeos do procedimento foram divulgados ontem pelo portal Poder 360, após a autorização do Dias Toffoli. Na cariação, Vorcaro disse que é inocente. Acompanhe. O que eu mais quero, e eu estou feliz de ter sido marcado com rapidez, é que se estabeleça verdade nisso. O que eu mais quero, porque eu vou fazer tudo que for possível, doutor, para a gente estabelecer a verdade. E eu não estou falando que o banco era perfeito, que eu sou perfeito, que a gente nunca errou, mas essa fraude que foi colocada aqui, ela não existiu e não era para o banco ter sido liquidado, não era para eu estar passando por isso. Não era para eu estar passando por tudo isso. Vorcaro também negou a senha de celular ao STF para proteger dados pessoais. O sigilo das comunicações dele menos tem a ver, e a nossa preocupação menos tem a ver com qualquer relação comercial e do banco, empresarial, mas com relações pessoais e privadas, e pelo que a gente assistiu, infelizmente, durante a imprensa. Vazamento de coisas pessoais. E a gente, obviamente, sabe que está falando com gente séria aqui, então, mas a grande preocupação que se tem, obviamente, não é o banco. O banco está aí, está aberto, todo mundo sabe, a preocupação enorme que se tem é com relações absolutamente pessoais, que não tem nenhuma relação com atinente ao banco, mas tem relações com pessoas. Para nós era muito mais fácil abrir tudo, entregar tudo, mas nós podemos envolver pessoas em relações absolutamente pessoais e particulares que não tem nenhuma relação com o que nós estamos tratando. Então, a gente talvez sofra o ônus disso, mas há um cuidado muito grande por conta disso. Julie, quais são as primeiras impressões sobre, pelo menos, esse trecho desse depoimento que foi autorizada a divulgação? Vorcaro, então, disse que é inocente, que nada teria acontecido se o banco não tivesse sido liquidado, que todos seriam pagos. Enfim, também esse episódio com relação ao vazamento de dados e de informações contidas no celular, uma chamada que o próprio advogado do Vorcaro deu ali no momento, pediu para deixar registrado no comecinho da audiência. Mas a verdade é que o Vorcaro perdeu total o direito à privacidade quando ele faz esse rombo com dinheiro público, entendeu? Não vamos dar a senha para proteger pessoa privada, não, entendeu? Ele não tem esse direito, tem que dar. Outra coisa, foi a maior palhaçada. Eu nunca vi foi palhaçada em cima de palhaçada. Quando as versões elas não combinavam, simplesmente não tinha, ninguém confrontava, ninguém apertava quando as narrativas não encaixavam. É uma loucura. A pergunta básica não foi feita. O que foi oferecido com o dinheiro que você deu para Alexandre de Moraes, para Lewandowski, entendeu? Essa parte não teve, né? Ele fala de escolhas importantes como se estivesse falando, fui comprar um pão com manteiga na padaria. Sabe? É uma loucura. O dinheiro origem do dinheiro dele. Não tem, ficou genérico. Gente do céu, eu fiquei assim muito... E as relações políticas? Olha, eu vou te falar, mas é cínico no nível... se eu tivesse boas relações, eu não estaria aqui com a tornozeleira. Querido, graças às boas relações que você tem em Brasília, que você está sentado ali. Porque se você fosse um qualquer da Rocinha, tu ia estar largado em Bangu 1, esperando, e nunca mais ia ver o céu brilhar. Pelo amor de Deus, aí todo botocado, todo escovado, todo bombadinho, o cara que deu o maior rombo nos cofres públicos que já houve na história desse país, aí vem com essa pataquada, esse advogado dele, pessoas que não tem nada a ver. Que pessoas que não tem nada a ver? Porque todas as tchutchucas do Vorcaro, ele deu apartamento com dinheiro que não era dele. Então, assim, a gente vai ficar sabendo quem são essas tchutchucas? A maioria das pessoas já sabe, mas seria bom elas serem desmoralizadas, que ficam aí postando vídeo na internet, postando lifestyle, né? Então, assim, literalmente, foi uma palhaçada. E ainda botaram uma moça da Polícia Federal que diz que não entende do sistema financeiro. O que mais que você quer?
Pois é, a gente já vai trazer alguns desses outros pontos, outros trechos desses pontos que a Julie está falando, sobre ele ter dito, estou aqui de tornozeleira, se eu tivesse amizades políticas, será que eu estaria aqui nessa situação realmente? Enfim, mas Marina Helena também, suas primeiras impressões, por que será que Dias Toffoli liberou essa gravação? Será que essa gravação que a gente acompanhou é um trecho de um vídeo, é um material editado ou completo realmente dessa reunião? Bom, tá bem claro por que o Toffoli liberou essa gravação, porque ela não tem nada, né? Nada de relevante. No fundo, é exatamente isso. Parece até que foi de propósito que escolheram uma delegada da Polícia Federal completamente, desculpa aqui, mas despreparada, porque é isso mesmo que a Julie falou, em diversos momentos em que houve alguma contradição, alguma pista, ela não continuou com as perguntas, né? Foi tudo extremamente genérico. Então, no fundo, é isso aí, você assiste tudo e não tem nada, não tem nada de conteúdo importante nesse depoimento, por isso que todos tivemos acesso. Isso me faz pensar que é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente, né? Tem essa história de se o Toffoli pode mandar para a primeira instância ou não, para mim pouco importa, porque o que realmente importa para a gente, que é o que a gente está sabendo, que é o quê? Tem políticos envolvidos, o STF todo envolvido aí, né? Deveria se chamar Supremão, né? Esse escândalo todo que a gente está vendo. Isso aí não vai ser julgado na primeira instância. Então, isso aí, o Toffoli vai escolher, tudo que não interessar a ninguém vão jogar provavelmente para a primeira instância, mas o que interessa mesmo, que é exatamente isso, tráfico de influência comprado através de políticos, através do Supremo, isso não vai ficar aí, né? Isso aí vai continuar no Supremo, porque a gente está tratando de pessoas com foro privilegiado. Então, para mim, ele liberou o que a gente vai ver, provavelmente, o que ele vai permitir que a gente veja, que é nada, né? O que realmente importa não vai estar. E eu acho que é bastante importante nessa hora, quando ele fala do celular, que ele diz, não vou entregar o meu celular, não. Por que ele não vai? Porque ali tem relações estritamente pessoais. É que ele já está blindando essa turma como se, olha, a minha relação, por exemplo, com Alexandre de Moraes é estritamente pessoal. E os 129 milhões pagos para a mulher do Alexandre de Moraes, né? É exatamente isso. Ele está já tentando trazer como se aqueles nomes todos que fossem ser encontrados, né? As pessoas que foram na casa dele, se tudo isso é pessoal, não tem a ver com blindar o banco, não tem a ver com permitir que o BRB comprasse esse banco quebrado, né, totalmente entubasse esse tanto de perdas. Então, ele vai tentar o tempo inteiro trazer isso. E o papel do Supremo, pelo que a gente está vendo aqui, vai ser isso, vai soltar tudo aquilo que não tem informação relevante e manter lá em cima para blindar os próprios ministros e os políticos envolvidos. Ponto sem nó, não é mesmo? Paula Camacho, o que você destaca nessas primeiras impressões? A gente teve que pensar ali um pouco dos momentos mais importantes, até porque foi realmente, como a Julie falou, tudo muito liso, tudo muito vago, discussões técnicas sobre transações financeiras complicadas de se entender, mas enfim, esses primeiros pontos que a gente tem colocado, e a Julie falou, né, e a Marina também, onde estão as questões todas que queremos ouvir? O conteúdo do seu celular, para a gente entender, tinha relações quais com o ministro, que é relator do caso Dias Toffoli, com o resort Itaiaiá, a sua relação com o escritório da família Moraes, suas relações com o Ibanez, Lewandowski, por aí vai, né, Paula? Olha, Daniel Vorcara, ele tem muita aptidão para ser político, viu? Muita aptidão. Do jeito que ele tá falando aí, tentando enganar todo mundo, olha, uma carreira política aí promissora brasileira. E o Vorcara, né, vamos falar sobre entregar ou não o celular. Primeiro que não deveria ter essa opção. Estamos falando de um rombo, uma fraude de bilhões de reais que vai atingir a todos nós, né? Não só os correntistas do banco, mas vai atingir a todos nós. Então, todo mundo quer saber exatamente o que aconteceu e por que não entregaria o celular. Por que quando é com
a oposição, quando é Bolsonaro, quando é todo mundo lá que eles têm algum tipo de conflito, pega celular, faz depoimento, faz busca e apreensão, faz tudo que pode ser, e com o Vorcaro, não, por favor, ai, por favor, dá o seu celular, por favor. E a senha? Qual que é a senha? Por que com ele tem que ser desse jeito? Quando você assiste esse interrogatório, né, essa acariação, você parece que quem está sendo questionada é a delegada. O Vorcaro, ele se sente tão à vontade, não parece que ele está sendo questionado com uma fraude bilionária. Ele está ali muito tranquilo. Ah, não vou entregar o celular. E vocês sabem que, na minha opinião, eu acredito que quem está vazando fazendo todos esses vazamentos é justamente o Vorcaro. Na minha concepção porque, primeiro, quem que estava lá na reunião com Moraes? Era o Vorcaro. Quem que estava lá na reunião também com Lula? Era o Vorcaro. Por que o Vorcaro vazaria algumas informações para a mídia? Uma estratégia de defesa? Eu vazo aqui as coisas para a mídia e depois eu falo, não, vazou, então não vou entregar. É o plano perfeito. Mas sabe o que é isso? É puro suco de Brasil, Paulinha. Eu não vou entregar, ele não tem essa opção. Você tem que entregar para a Polícia Federal. Você está sendo, investigado na maior fraude bancária do país. Não vou não. Sabe, uma vez me chamaram para ser testemunha numa coisa de um namorado meu. O delegado me ligou, chamou, eu falei, não vou não quero me meter em confusão dele com a ex-mulher. Aí o delegado falou assim, não, você tem que vir. Obrigada. Você é obrigado. Entendeu? Aí eu tive que ir lá. Mas assim, tá igual ele. Quando a polícia te chama... Não, desculpa, né, Paulinha? Mas o negócio do telefone mostra bem como que a gente tá em maus lençóis no Brasil. Foi exatamente o que eu falei no começo. Por que ele teve essa opção de não entregar o celular? Por que com ele é diferente? Com outras pessoas é completamente mais agressivo, mais radical. Eles querem a fundo tentar descobrir e com o Vorcaro não, dá a opção de não entregar o celular. Isso é inaceitável nessa situação. Tem razão. Vamos trazer mais um trecho. O Vorcaro disse que se tivesse recebido ajuda de políticos, não estaria prestando depoimento de tornozeleira eletrônica. Pergunta, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se em algum momento algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Fundo de pensão, clientes, pessoa física, todo mundo estava recebendo em dia, com muito custo, porque eu estava sofrendo uma pressão, já não era de hoje, já era de muito tempo. Mas heroicamente, inclusive, a gente foi porque os nossos ativos eram bons, contra tudo que disseram desde o início, a gente conseguiu ceder ativos próprios, ativos do banco, conseguimos honrar todos os compromissos até aquele dia, que teria tido a oportunidade de ter um desfecho muito favorável. Então, não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do BRB, que não fosse técnica. Bom, a Júlia já se incomodou e muito com a postura da delegada, não achou a altura para a condução de um depoimento importante como esse. Comentou também em algum momento a Júlia que faltaram servir, como a Paula disse, champanhe, chandon, não é, Júlia, que você disse, para o Vorcaro. E aí, nesse momento, então, quando ele fala sobre não ter relações políticas, citou Ibanez, aí depois aparece uma visita de Moraes, tantos outros nomes como Lewandowski sendo contratado, mas, enfim, a princípio ele está tentando manter essa linha aí do não. Por consequência de eu ser dono de um banco, eu conheci alguns políticos, mas amizade, relações, não. Eu não sei, eu fico com ânsia de vômito. Juro, eu que sempre falei que ele era um gato com força, ele agora me dá uma casa náusea, com essa personalidade pedante, soberbo, cínico. Pelo amor de Deus, você aprendeu com quem? Com Lula, senhor? Não tenho coisa política. O seu banco
era um banco criado no cambalacho. Quando você comprou o Máxima, já era... Conta seu histórico, Vorcaro. Você era um zero esquerda, filho de um picareta. Tentou até ser pastor na Lagoinha e não deu errado. Seu pai te deu 2 negócios que você afundou. E aí, quem é que te deu dinheiro para comprar um banco já afundado e fazer o maior esquema de corrupção de todos os tempos? Agora, para você chegar tão longe, porque ninguém vende espaço no céu sem ter nada a oferecer, sem conhecer as pessoas certas. Você foi pagando o Brasil inteiro. Brasil inteiro. A única pessoa que eu vou parabenizar nessa pataquada toda é o Galípolo, que proibiu, porque além de todo o rombo que a gente vai ter que pagar, se tivesse sido vendido para o BRB, meu Deus do céu, ia ser mais coisa para os cofres públicos, e sabe que cofre público passa tudo para o público. Diga uma coisa que você produziu, senhor Vorcaro, diga uma coisa que você conquistou. Absolutamente nada. E sim, botaram uma desavisada que não entende do mercado financeiro, que não tem firmeza, que não tem esquina, para literalmente interrogar o maior picareta de todos os tempos. Vocês ofenderam o brasileiro ontem. Pois é, Marina Helena, também queremos te ouvir um pouquinho com relação a essa negativa de não ter relações com políticos. Lembra um trecho em que até a própria delegada pergunta para ele diz, ela pergunta se frequentavam a casa dele, alguns políticos, eu não me lembro exatamente de quem frequentava a minha casa, não sei dizer nomes, não podia fazer uma pergunta direta? Alexandre de Moraes esteve 2 vezes na sua casa, inclusive uma delas assistindo a final ali, a eleição de Donald Trump, fumando charutos, ou sei lá, numa sala ali, como descreveu uma matéria recente. Enfim, que achou desse ponto também? Não, inacreditável, Adriana, é que dá dó, né? Dá uma pena dele. Você vê, na hora que ela pergunta, você pode falar um pouco dessas relações? Você tem relações com políticos? Você pode, por favor, falar um pouco dessas relações? E aí ele se faz de coitado, né? Ele fala que, olha, estava tudo certo, todo mundo estava sendo pago com muito custo, porque eu já estava recebendo pressões de todos os lados. Muita cara de pau, gente. O cara se dá de coitado. E o pior, a delegada fica olhando para ele com cara de pena, né? Ao invés de exatamente nessa hora ela tinha que ficar questionando. Poxa vida, exatamente o que você tratou com o Ibanez? E a carteira de crédito com problemas, foi descoberto 12 bilhões de fraudes que foram entubadas no BRB, ao invés dela perguntar, e isso também, o que a Julie trouxe aqui é muito preocupante, escolher uma mulher que não entende de mercado financeiro. Quem foi que escolheu essa mulher? Foi o Toffoli que escolheu essa mulher? Quem foi que colocou uma delegada que não entende de mercado financeiro, que não consegue entender as fraudes que foram feitas para interrogar o Vorcaro? Então, assim, isso aí é uma palhaçada, sinceramente. Todo mundo, né, teve que assistir esse depoimento, pegar isso aí, mas, assim, é um tapa na nossa cara ver um depoimento como esse. Por isso que Toffoli liberou. Tenho certeza. Se ele tivesse citado nomes, de fato, mostrado as relações que ele tem com essa turma toda, se tivesse questionado ali, olha, os 129 milhões para Viviane Bassi foi, de fato, para ela conseguir a venda do BRB. Aliás, foi por isso que o marido dela pressionou o presidente do Banco Central, e foi isso que conversamos com o presidente do BRB quando ele esteve lá na minha casa, naquela salinha ali com charuto e vinho caro, uísque caro. Se fosse isso, você acha que o Toffoli teria liberado pra gente? É claro que não, entendeu? Se tivesse um delegado ali, de fato, querendo descobrir o que aconteceu e esclarecer isso pra gente, você acha que isso teria sido vazado? Claro que não. Então, no fundo, a gente teve acesso a tudo isso. Por quê? Tá? Porque estão saindo várias
outras matérias, por exemplo, essa que diz que Alexandre de Moraes esteve 2 vezes na casa de Vorcaro, os encontros que aconteceram com o presidente Lula. Está surgindo tudo isso e claramente isso não foi dito nesse depoimento. Então, o que o Toffoli faz? Joga esse depoimento, que não tem nada, como uma forma de dizer, olha, não é daqui que veio, então pode ser que seja mentira, precisamos, sabe? Um pouco, eu vejo como essa estratégia, um depoimento que não teve nada, para ficar com uma pulga atrás da orelha de será que isso tudo, essas matérias que estão saindo, essas testemunhas, tem mesmo alguma coisa concreta? Eu vejo dessa maneira. Sim. Está aqui na capa do UOL nesse exato momento. Polícia Federal encontra indícios sobre políticos em investigação do Banco Master. E mais uma notícia absurda. Master adquiriu terreno por 22 milhões de reais e passou ao BRB por 118 milhões. Passou um loteamento em Minas que foi embargado pela prefeitura por irregularidades ambientais. Paula Camacho disse o Vorcaro com essa vozinha que a gente não consegue não fazer porque não tem graça nenhuma. E a gente faz porque é a impressão que causou, então, pelo jeito, a muita gente. Eu teria honrado com todos os meus compromissos se não fosse essa liquidação. A gente já vai trazer um trecho em que ele afirma que o BC sabia da venda de papéis vendidos ao BRB pelo Master por 12 bilhões, enfim. Há quem diga, circulam alguns comentários, de que sim, o Banco Central sabia há muito tempo como ia mal realmente o Banco Master com irregularidades, mas foi demorando para agir pela quantidade de políticos, autoridades e instituições envolvidas. E ele, na maior cara de pau, vem falar que não tinha nenhuma ligação com o político, que se ele tivesse, ele não estava ali naquela situação. Meu amigo, você só está nessa situação em casa, tomando vinho caro, na sua mansão, porque você tenha contatos com políticos. Que se você não tivesse, com o rombo que aconteceu de 12 bilhões, que todo mundo vai pagar, você estaria preso atrás das grades. Mas como você tem todo mundo ali no seu celular que você não quer entregar a senha, falando que tem coisas a preservar ali, né? Coisas pessoais a preservar, você tem essa coisa bondosa de poder não entregar o celular e estar em casa. Então, meu amigo, você, se o Toffoli fez tudo isso para fazer o povo achar que você é um coitadinho, ai meu Deus do céu, eu sou injustiçado, eu sou muito injustiçado aqui, tem um rombo lá de 12 bilhões, mas não aconteceu nada. Não deu certo. Ninguém está comprando essa palhaçada que foi colocada nesse depoimento. Olha, o Daniel Vorcaro afirmou também que o Banco Central, como eu disse há pouco, tinha sim conhecimento de que os papéis vendidos ao BRB pelo Master por 12 bilhões e 200 milhões de reais eram podres. E também, em outro trecho do depoimento, Vorcaro afirmou que a compra do Master pelo BRB foi recomendada por diversas autoridades, inclusive pelo Banco Central. Se o senhor fosse presidente do BRB, tentaria comprar um banco que já lhe havia vendido mais de uma vez carteiras de crédito falsas? Primeiro, novamente, o banco não vendeu carteiras de crédito falsas para o BRB, e sim, se eu fosse o BRB, compraria, e foi uma pena o negócio ter sido negado, uma pena para o mercado brasileiro, não só para o BRB. O BRB é um banco regional como poucos hoje, porque todos acabaram, um banco que teria toda a possibilidade de crescer e ter uma abrangência nacional e competir com grandes bancos brasileiros, que pela transação que seria feita, seria possível ele ter mais lucro, mais resultado, crescer, e acabou não acontecendo. Então, eu faria sim esse negócio. Aliás, esse negócio foi recomendado por diversas auditorias, pela própria fiscalização do Banco Central, que naquele momento, até antes da gente dar entrada, indicava como sendo um bom negócio para o sistema financeiro. Bom, também em seguida a esse ponto, aliás, vamos primeiro ouvir a Marina, porque a Marina pode explicar para a gente um pouquinho melhor. Então, ele joga um pouquinho a culpa para cima do Banco Central. O Banco Central sabia, sim, de todas essas transações. Imagina onde tem algo estranho aqui. Na verdade, ele faz uma acusação grave, né, de que o Banco Central teria, inclusive, recomendado essa compra. Aliás, isso também, tem algumas reportagens a respeito disso, e o próprio Banco Central abriu, né, uma
uma auditoria interna ali para entender o que de fato aconteceu. O que ele está jogando é isso. E aí ele vai além, ele diz que não só isso, né? Mas que empresas de auditoria, isso aqui é bastante importante, porque se a gente for olhar o nome das empresas que auditavam esse balanço do Banco Master, é inacreditável, né? A gente está falando, tem as Big Four companies do mundo ali, e várias delas fizeram isso e não encontraram nada, o que também é surreal. Esse é um ponto. Por exemplo, quando eu cuidei ali das estatais, lá no governo federal, uma das coisas que me espantou foi exatamente isso. Por exemplo, teve o Petrolão, né? Teve o Mensalão, e as auditorias, essas empresas que ganham milhões para fazer o seu trabalho, que tem esse selo, né, que deveria ser de responsabilidade por aquilo ali que elas auditam, simplesmente ganharam essa grana toda e não viram nada, né? Não viram o Petrolão, não viram o rombo agora do Master, não viram, aliás, quando aconteceu da Americanas, não viram, passa nada. Eu lembro do IRB que a gente vendeu lá no governo federal, que também foi descoberto um grande escândalo ali e ninguém vê nada. Então é impressionante, ele claramente, o que ele está fazendo é o que ele fez desde o começo, ele já começa com essa história. Não é à toa que o Jonathan de Jesus, do TCU, também abriu uma investigação contra o Banco Central, o próprio Toffoli, do Supremo, né, queria também ir nessa direção, e aí o Banco Central começou a se blindar, mostrando, não foi bem assim que aconteceu, e aí agora... mas eles tentaram. Aliás, foi assim que eles compraram, todos os influenciadores tentaram comprar a Julia aí, mas, né, tem aqueles que têm preço e aqueles que têm valor, como muito bem disse a Julie, para começar a trazer essa história. Essa é a história que o Vorcaro e todas as autoridades envolvidas com o Vorcaro e todos aqueles que querem, né, que querem fugir dessa ideia de tráfico de influência, querem fazer colar na gente. Que o banco era ótimo, super saudável, que o erro foi todo do Banco Central, que não fiscalizou direito, que deixou a coisa chegar até ali. Eles querem tentar fazer essa história pegar. Essa que é a realidade. Tem muita gente interessada em fazer essa história pegar, porque aí tira a responsabilidade do Vorcaro, tira a responsabilidade também de todos aqueles contratos que a gente está vendo agora que ele fez. Com o escritório da Mulher do Moraes, com Lewandowski, o Manteiga, que carregou ele para o Palácio do Planalto. Então, eles estão tentando trazer isso, entendeu? O negócio era um negócio bom para todo mundo e foi o próprio Banco Central achava bom, e aí, de repente, por conta da pressão aí do mercado financeiro, que não queria competição e tal, o Banco Central fez essa bobagem, que foi decretar a liquidação. Então, essa é a história que eles querem que a gente acredite para isentar essa turma toda que está muito envolvida. E também joga essa culpa, como a Marina disse, na Faria Lima, né? Os concorrentes, BTG, Nubank, XP, estariam com inveja do Master e por isso teriam tentado articular, né? Pedir a cabeça de Vorcaro dessa forma. Bom, em seguida no depoimento, mais 2 trechos curtinhos para a gente poder avançar com os nossos temas por aqui. A delegada, que alguém falou aqui no chat, essa delegada está lendo um script escrito pelo Toffoli, parece mesmo. Pergunta sobre uma reunião de Vorcaro e o diretor de fiscalização do BC, justamente, o nome já bastante conhecido nessa história toda, o Ailton de Aquino. Em 17 de novembro de 2025, entre 1h30 e 2h10, o senhor participou de reunião por videoconferência com Ayrton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. Quem solicitou essa reunião? O senhor ou o Banco Central? Eu. Qual foi o assunto tratado? Foi a continuidade das reuniões que a gente já vinha fazendo e um desfecho de um plano de solução que eu tinha apresentado logo após a negativa da transação com o BRB, e um desfecho que, teoricamente, seria feliz com a venda das 3 instituições, cada uma para um grupo de investidores.
O senhor comunicou ao diretor de fiscalização que viajaria ao exterior no dia seguinte? Sim, com certeza. Não, no mesmo dia. O senhor tinha conhecimento de que a liquidação extrajudicial do Banco Master seria decretada no dia seguinte? Com certeza não. Se havia algum dia que eu imaginava que isso não fosse acontecer, seria no dia seguinte. Porque justamente no momento que a gente trouxe uma solução para a mesa, uma solução extremamente benéfica, como eu disse, para o mercado, e não era para qualquer um, estava trazendo investidores de peso para o negócio. O senhor tinha algum pressentimento de que havia um mandado de prisão expedido contra si? De maneira nenhuma, nem nos meus piores pesadelos eu achei. Coitado, foi pego de surpresa nessa história todinha, nem avisaram ele que o banco estava para ser liquidado. Poxa, e se tivessem deixado ele seguir ali fazendo o trabalho justo e honesto? Vorcaro negou também que a viagem ao exterior, a Dubai, teria como objetivo fugir do Brasil. A viagem ao exterior com escala em Dubai era para tratar de negócios legítimos ou para deixar o país antes da prisão? Com certeza para negócios, né? A gente já tinha ido há 2 semanas antes, estava voltando para a conclusão dos negócios. Já foi, inclusive, documentalmente provado. Já foi documentalmente provado, Julie. Por que ainda está me perguntando isso? Também foi documentalmente provado que o banco dele era completamente correto, que ele tinha dinheiro para pagar todo mundo, que esses milhões e milhões e bilhões que ele dá para todo mundo foi do esforço do trabalho dele. Ele é Elon Musk do Brasil, um gênio, né? O cara, ele faz dinheiro brotar do nada sem literalmente ter competência para tal. Não, vamos lá, não só ele estava fugindo para Dubai, como o picareta do cunhado dele, casado com a irmã, que era também pastor da Lagoinha, estava fugindo para Dubai. E vamos lembrar também que o que ele ia fazer em Dubai, até, né, se follow the money que vocês vão chegar em Dubai, a mulher do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, do nada, vão passar um Réveillon em Dubai, né? Sinceramente, é uma cara de pau. E essa moça não faz as perguntas corretas. Quando ele se embanana, ela não faz uma contrapartida. Foi uma palhaçada. E vou te dizer, ele não entregou ninguém. Entregou Ibanez, porque eu acho que, assim, falo, bom, entregou Ibanez, né? Tem muitos nomes envolvidos, muitos políticos. Mas é isso, está tudo blindado, inclusive essa aí, Polícia Federal, nesse questionamento que isso e nada é a mesma coisa. Paula, a partir dessa audiência, como ficam suas esperanças de que a gente venha realmente a saber detalhes do que aconteceu, dessas relações entre pessoas, entre instituições? Olha, se você não está morrendo de pena, você já morreu por dentro, porque eu não vejo outro motivo para vermos esse depoimento se não for para sentirmos pena dele. Ele não sabia, ele seguindo o roteiro Lula de se fazer, né? Não sabia que o meu banco ia ser liquidado no dia seguinte. Vocês acreditam mesmo que uma pessoa do porte, com as conexões de Daniel Vorcaro, não sabia de nada que estava acontecendo? É muita incompetência, ou aquelas pessoas estavam enganando você, senhor Vorcaro. Fala o que o senhor tem a falar, porque tava todo mundo te enganando. E ser pego ali para pegar um jatinho e agora falar que não fugia, porque a juíza, não sei se a juíza é desembargadora, que permitiu que fosse para casa, né, tomar seu vinho com tornozeleira eletrônica, falou que ele poderia ir porque ele havia avisado que ia para Dubai, então não configurava fuga. Mas Felipe Martins, que foi preso 6 meses por uma viagem que não fez, foi provado que não fez, os Estados Unidos falaram que o Felipe Martins não fez essa viagem, mesmo assim ficou 6 meses preso, 10 meses uma solitária, está preso agora, mesmo não tendo entrado lá na plataforma que alegaram que ele entrou, mesmo diante de tudo isso, continua preso. E agora Daniel Vorcaro, com um rombo aí de bilhões, tá aí, fazendo corpo mole, muito à vontade, diante dessa songamonga, desculpa a palavra, mas ela é uma songamonga que não sabe do que ela tá falando. Ela tá ali lendo o roteiro que prepararam para ela ler. Eu não consigo ver outra imagem a não ser essa, Adri.
Pois é, realmente todas essas críticas com relação a essa audiência divulgada, né, essa sessão, esse vídeo, Marina Helena acompanhando também vai diminuindo esperanças de que os punidos sejam culpados, identificados, ou há quem diga também que está tudo meio morno ainda, até realmente as pessoas começarem a soltar as mãos umas das outras, cada um por si, a se defender, a contar uma coisinha outra ali, e que possa acontecer uma delação por parte de Vorcaro. Torcemos para isso, né, Adriana? Assim como torcemos também para uma CPMI, uma CPI, seja lá o que for, para que essas pessoas sejam convocadas, para que a gente tenha, de alguma maneira, um confronto real, né, sobre tudo isso que a gente está descobrindo de venda, né, de tráfico de influência mesmo, de propina que está acontecendo, de gente muito poderosa para conseguir fazer o que eles gostariam, né? Então, agora é isso que a gente não pode se perder. Tem uma guerra aí de narrativas. A narrativa que o Vorcaro vai trazer é essa. O banco estava super saudável, né? Mas os outros agentes do mercado financeiro que não queriam essa competição pressionaram lá o Banco Central, que liquidou. E veja bem, o primeiro ponto ali do Jonathan de Jesus foi exatamente esse, foi dizer que a liquidação foi precipitada. Como isso não colou e muita coisa saiu de todas as fraudes do banco, né? Um monte de crédito que surgiu que não tinha lastro nenhum. A gente está vendo aí valorização de alguns ativos de milhões %, né? Coisa que não existe no mercado financeiro. Um monte de falcatrua está sendo descoberta. Aí essa história não colou. Aí mudou. Aí agora a narrativa é outra. Olha só, então por que não liquidaram antes? Então primeiro liquidaram rápido demais, você vê? É sempre isso. Agora, por que não liquidaram antes? E aí começa tudo isso. Todo o tempo eles estão tentando jogar como se fosse um problema técnico, ou antes ou depois do Banco Central, seja lá o que for, e tirar o foco dessas outras histórias que estão surgindo, que é exatamente isso. Puxa, esses contratos milionários. Peraí. Então, a Viviane tem um contrato milionário, mas, na verdade, o Alexandre de Moraes foi na casa do Vorcaro para assistir à posse do Donald Trump, porque ele gosta muito de um charuto e de um uísque, mas não falaram. Imagina que eles fossem falar da compra do BRB, né? Do Master pelo BRB. Não. Ele foi lá só para tomar uma com o amigão, né? E depois voltou lá para quê? E por acaso estava lá o ex-presidente do BRB, queria aprovar essa compra. Não, mas não tem nada a ver com um contrato de 129 milhões para minha mulher. Imagina, não tem nada a ver. Então, assim, essas são os grandes pontos que nos interessam. A mesma coisa o Toffoli, que é o relator desse processo, meu Deus do céu, que tem lá, que teve investimento no Taiaiá, que todo mundo disse que era dele. É isso que a gente realmente está interessado em saber. E todos os nomes de políticos que a gente ouviu en passant aqui, mas que a gente não tem casos concretos como esse. Então, aquilo que é o Manteiga, que fez a ponte com Lula, exatamente o que dizem as matérias, porque gostaria da compra pelo BRB. Então, enquanto vem surgindo esses outros flancos, né, que dizem principalmente respeito ao Banco Central e tal, isso vai tirando o foco, que é esse, de saber essas figuras importantes da política brasileira e do Supremo que tiveram envolvidos nessa cafajestada toda. Então, você vê, é uma briga aí de narrativas que vai ficar. Em relação a se vai dar em alguma coisa ou não, bom, se depender do nosso Supremo, difícil, né? Se depender dessa delegada da Polícia Federal ou desse time aí que a gente está vendo, difícil. Mas, como a gente bem disse, a questão é que 80 bilhões de fraude, que é mais ou menos o que sabemos, né? 40 bi só do FGC, imagina o resto, isso aí é ativo que não é encontrado para venda, para poder resolver, senão não precisaria acionar o FGC. Então, se a gente está vendo um buraco desse tamanho, significa que isso aqui é uma peneira. E aí, gente, peneira, água vaza, querendo ou não. É por isso que estão saindo
todos esses vazamentos de fontes dizendo isso, trazendo aquilo. É muita gente que está envolvida. Aí é muito difícil de você segurar. Então, a mídia, ao que tudo indica, dessa vez está fazendo o seu trabalho, né? Dormiu aí 7 anos e está fazendo. Então a gente está vendo que as coisas estão vazando. Vamos torcer para que isso continue, para que isso não termine em pizza, sem a gente saber de fato quem está envolvido nesse escândalo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.